Se a expressão do Estado moderno na política é o absolutismo, na economia é o mercantilismo. Mercantilismo ainda não é capitalismo. No máximo vai ser chamado de capitalismo mercantil, capitalismo comercial, mas a ideia é que o mercantilismo são um conjunto de práticas econômicas cujo objetivo final, o que é? Enriquecer o Estado, enriquecer o rei. Tá? Mesmo que a burguesia possa enriquecer com o mercantilismo, se em algum momento o rei achar por bem, esse rei absolutista com todos os poderes, ele tem o direito de tomar o que é daquela burguesia ou prejudicar a burguesia, se isso for para o maior engrandecimento do Estado e da figura do próprio rei. O que a gente vai falar aqui nessa pequena aula de revisão? Das características do mercantilismo. Balança comercial favorável. Eu nem vou mudar de slide, vou ficar só nesse slide. Se vocês quiserem os slides, vocês peguem lá no bloco do Camil, tá? Um Estado deve vender mais do que compra. Isso é um princípio econômico válido até hoje, tá? Então, se possível, produza mais, venda mais e compre o mínimo possível. Tenha sempre a balança comercial a favor do Estado. Para que isso aconteça, o Estado moderno ele é um Estado protecionista. Ele cria barreiras alfandegárias, impostos a mais que são cobrados para qualquer produto estrangeiro que entre naquele território. Então, o produto nacional ele deve ter prioridade sobre o produto estrangeiro, assim como os interesses do Estado sobre os interesses dos particulares. A outra questão são os monopólios. Monopólios são atividades econômicas ou produtos que pertencem ao Estado. Então, por exemplo, no início da colonização brasileira, o pau-brasil era monopólio do rei. Então é o rei que vai instituir, né, um grupo de pessoas em nome do Estado para explorar? Sim e não. O que os reis costumavam fazer era vender, né, pelo menos por um tempo, alugar por um tempo, o direito de explorar aquele produto, aquela atividade, a algum membro da burguesia, principalmente. Então, aquele grupo ou aquela pessoa que aceitava fazer essa exploração, ela recebia parte dos lucros, e deveria dar outra parte ao rei. E havia normalmente um tempo especificado. Isso foi feito, de novo, falando do pau-brasil, com a exploração do pau-brasil. Foi um consórcio de comerciantes, liderado por Fernando de Noronha, que recebeu o direito de explorar o pau-brasil, tá? Durante um número X de anos. Não era para sempre, não. E isso trazia lucro ao rei. Mas, ou seja, é um modelo de economia controlada pelo Estado. Atentos a isso, por favor. Uma outra característica é o metalismo. A crença de que quanto mais metais preciosos um país tivesse, mais rico ele seria. Logo, por essa lógica, a Espanha, que descobriu ouro e prata logo no início da colonização, seria o país mais rico. Seria aquele que teria mais poder. Só que a entrada desregrada de metais preciosos dentro da Europa, em especial na Espanha, causou um inflacionamento de todos os preços. O interesse, né, pela mineração e pelas colônias, ou o ouro, né, a riqueza que esse ouro e essa prata traziam fez com que muita gente abandonasse as atividades agrícolas. Então, o próprio ouro e prata que a Espanha introduziu dentro do seu território, dentro da Europa, acabou, de uma certa maneira, levando o país à crise econômica, à má administração dessas riquezas. Por outro lado, países como Inglaterra e França, que não tinham encontrado ouro nem prata, que pelo Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, nem teriam direito a nenhum território, segundo aquele tratado, vão praticar pirataria. Às vezes em nome do rei. Então, atividade corsária, quando a pirataria em nome do rei, para quê? Para se apossar desse ouro e dessa prata espanhola e depois, mais adiante, via comércio e outras medidas do ouro português que vinha do Brasil. Pacto colonial. Quanto mais colônias um país tivesse, mais rico ele seria. Essa também era uma outra ideia. E a função da colônia é dar lucro à metrópole. Ela só poderia produzir o que a metrópole desejasse que ela produzisse, ela só deveria vender a sua produção para a metrópole, ela deveria comprar tudo o que a metrópole desejasse vender. Então, a ideia, né, de que a colônia
poderia ter autonomia. Para Portugal e Espanha, isso é inaceitável. A colônia, ela está articulada dentro de um sistema que se chama pacto colonial ou exclusivo colonial, que inclui a metrópole e as demais colônias. Então, muitas vezes, o Brasil comprava produtos que vinham de Angola, que vinham da Índia, mas eram produtos que eram intermediados pelos portugueses. Então, a metrópole intermedia tudo e a metrópole é que define qual seria o destino da sua colônia. E no caso das colônias que estão dentro de áreas tropicais, quando elas não tinham ouro, não tinham prata, não tinham diamantes, o objetivo era produzir mercadorias tropicais que pudessem ser vendidas por alto preço na Europa, como cana-de-açúcar, que vai ser transformada no açúcar, ou algodão, que vai ser transformado em tecidos, e por aí vai. Incentiva a construção naval. Então, período de grandes navegações, de conquistas marítimas, as nações deveriam ter marinhas fortes. Portugal vai ser a primeira potência naval, depois o seu lugar vai ser tirado pela Holanda. Aí a Inglaterra, desde o século XV, pensa, investe aí na construção naval, mas no século XVII entra em confronto com a Holanda pela supremacia dos mares, então as duas vão disputar aí áreas de influência e ação dentro marítima, e a França, pelo menos durante o governo do Luís XIV e o período em que o Colbert é ministro das Finanças, vai investir pesadamente também na marinha, tentando competir com a Inglaterra. Mas a França é uma potência terrestre, não é uma potência naval, então isso é só por um tempo. Por fim, companhias de comércio. As companhias de comércio, elas vão ser criadas ou por ação do Estado ou de particulares, mas mesmo quando de particulares elas têm ali o dinheiro ou o controle do Estado. O Estado moderno, ele gira em torno de um modelo que visa o enriquecimento dele mesmo e do próprio rei. Então, as companhias de comércio, elas recebiam, muitas vezes, dos países europeus o direito de explorar uma determinada área, de vender os seus produtos, de ter a preferência naquele comércio ou em algumas atividades comerciais e, às vezes, até o direito de administrar um território. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais vai receber da Holanda o dever de administrar o Brasil, o Nordeste brasileiro, que foi tomado dos portugueses, no caso, União Ibérica, então dos portugueses e espanhóis. E, por outro lado, nós vamos ter a Companhia das Índias Orientais, que é britânica, administrando a Índia em nome da Inglaterra. E por fim, e está no fim porque é o fim mesmo, o colbertismo, que é o conjunto de medidas tomadas pelo ministro Colbert da França para tentar transformar a França em uma potência. Então, aumento do protecionismo, estímulo à construção naval, corte de gastos, principalmente gastos supérfluos. É difícil na sociedade de corte, em que o seu lugar na sociedade ele é mostrado pela sua riqueza e pelo que você é capaz de ostentar, de vestir, de comer, enfim. E ainda mais no momento em que o rei vai trazer para a corte essa nobreza domesticada agora, depois de algumas revoltas. Você, nobreza, para sobreviver, tem que se juntar em torno do rei na corte, então a ideia de sociedade de corte. Mas, enfim, cortar gastos, estimular a produção de manufaturas. Manufaturas que, no caso da França, a França acaba se especializando em manufaturas de luxo. Veja, a produção de manufaturas, o estímulo às manufaturas também é uma característica do mercantilismo. Nem todos os países é importante praticaram todas essas características, mas é também uma característica que a gente poderia listar. Então é isso, pessoal, características do mercantilismo, outra das matérias que vão cair também na prova, na parte do caminho. É isso, boa prova para vocês e tchau, tchau.